mais um ataque terrorista. Homens armados matam 15 pessoas. 75 ficam feridas. O primeiro... Ei, está ouvindo isso? A gente realmente não tem segurança. Sequestros, bombardeios, ataques. Que diferença faz? Deus parece não se preocupar. É insuportável. Ei, cuidado! Está querendo me matar, é? Mortes, não sei o que está acontecendo com o mundo. Veja, terremoto no México. 20.000 mortos. Meu Deus! Deus, Senhor, nada. Onde anda Deus, então? O Holocausto. Onde estava Deus quando assassinavam inocentes? Em 39 também. Todos sabiam que aquelas pessoas nunca mais iam voltar vivas. Jezu, ufam Tobie. Jesu, ufam Tobie. Jesus, eu confio em vós. A história da fuga do prisioneiro é verdadeira, embora a fuga não seja questão. Jesus, eu confio em vós. Santo Agostinho disse: o vosso Cristo, ó Deus, é a vossa misericórdia. E as referências à misericórdia neste livro, do Gênesis ao Apocalipse, influenciaram a maior literatura do mundo. Há 400 anos, no Mercador de Veneza, William Shakespeare disse: a qualidade da misericórdia não é prejudicada. Ela cai do céu sobre o lugar como uma suave chuva. Ela é duplamente abençoada. Abençoa quem dá e a quem recebe. E Thomas Merton, o monge mais conhecido do século XX, disse que a misericórdia é a chave para transformar um mundo inteiro onde o pecado parece exercer o seu domínio. Agostinho e São Tomás de Aquino foram tão longe a ponto de chamar a misericórdia o maior de todos os atributos de Deus. A mesma coisa se encontra neste diário. Faustina Kowalska, a jovem mulher que o escreveu, nunca teve tempo para ler Agostinho ou São Tomás de Aquino. Na realidade, ela é menos instruída de qualquer desses autores. Um número crescente de pessoas hoje em dia poderão dizer que a mensagem contida neste simples diário mudou as suas vidas para sempre. A misericórdia de Deus em minha alma. Este livro poderá parecer simplesmente um relato íntimo da jornada espiritual de uma mulher, à semelhança dos escritos de Teresa de Ávila, Catarina de Sena ou Teresa de Lisieux. Mas o que influi para o conforto que ele trouxe para milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial e o que influi para a rápida aceitação mundial dessa mensagem e da devoção que ela inspirou? E, no entanto, em 1958, tudo isso foi banido pelo Vaticano.
Parece que todas as coisas que valem a pena devem ser provadas. Essa provação durou 20 anos. A questão essencial era a credibilidade da autora. Essa credibilidade foi atestada após 10 anos de intensa investigação, iniciada pelo cardeal Wojtyła. Em 1978, seus esforços frutificaram, a proibição foi suspensa e a mensagem da misericórdia divina começou a espalhar-se com vigor maior ainda que o de antes. 6 meses mais tarde, esse cardeal tornou-se Papa. Qual é a mensagem que essa jovem mulher oferece para o mundo? E o que ela pode significar para você e para mim? Eu sou Helen Hayes, e é isso que você e eu vamos explorar. Helena Kowalska nasceu a 25 de agosto de 1905, numa região agrícola pobre, perto do centro da Polônia. Pequenas propriedades agrícolas rodeiam a pobre aldeia de Głogowicz-Świnice-Warek. Pouca coisa mudou através dos anos. As pessoas continuam trabalhando e vivendo do mesmo modo do que quando Helena nasceu. Uma menina de hoje poderia ser Helena, cumprindo as suas tarefas domésticas há muitos anos. Ela veio de uma família numerosa, embora fossem muito pobres e ela tivesse apenas 3 anos de educação formal. Helena teve uma rica formação espiritual. Quando ela era muito pequena, seu pai ensinou-lhe a ler a Bíblia e uma pequena coleção de livros sobre missionários e monges. Desde pequena, Helena gastava grande parte de seu tempo em devoções e rezas. No começo do seu diário, Helena lembra vivamente que quando ela tinha 7 anos de idade, ouviu a voz de Deus chamando-a para a vida sobre a qual havia lido nos livros sobre missionários e monges. A Primeira Guerra Mundial libertou a Polônia da opressão política e religiosa da Rússia czarista. Helena já havia trabalhado há alguns anos como empregada doméstica quando veio a Lud. Repetidas vezes os pais de Helena descartaram seus insistentes pedidos para tornar-se uma freira. Por isso ela continuou trabalhando como uma empregada doméstica do interior nas melhores casas das cidades. Quanto tempo vou te aturar? E por quanto tempo vais te afastar de mim?
bondade de dizer-me o que devo fazer a seguir. Vai logo a Varsóvia. Aí vais entrar no convento. Helena não conhecia ninguém em Varsóvia, mas a sua fé levava-a de convento em convento. Até que, finalmente, no dia 1º de agosto de 1925, ela foi aceita na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Helena iniciou o seu treinamento na vida religiosa no noviciado perto de Cracóvia. Aqui ela recebeu o seu hábito e o seu nome religioso, Irmã Maria Faustina. Naquele mesmo momento, Deus lhe mostrou claramente o que esse compromisso exigiria dela. Após 2 anos de intensas experiências espirituais, Irmã Faustina assumiu o seu lugar entre as irmãs professas. Ela se tornou uma bênção especial para o seu superior. Devido à sua natureza disponível e afável, podiam enviá-la para onde quisessem todas as vezes que surgia uma necessidade imprevista. Por muito tempo, os superiores não tiveram conhecimento da sua tuberculose crônica, que se agravou pelas suas pesadas tarefas. Com o passar dos anos, sua condição se agravou ainda mais. No plano de Deus, tudo isso aperfeiçoou a sua fé confiante e a sua obediência, necessárias para uma missão muito mais exigente, que começou no convento de Plock. À noite, quando eu me encontrava em minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com um manto branco. Havia raios vermelhos e pálidos emanando da área do seu coração. E eu ouvi Jesus dizer: Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Bem-aventurados são aqueles que não viram e, no entanto, creram. Este é o Evangelho de Deus. Nós estamos aqui juntos no Santuário da Divina Misericórdia para celebrar o Dia da Divina Misericórdia. Nós não somos os únicos a celebrar este dia. Ele vem sendo celebrado em outras partes do mundo, como Cracóvia, Łagiewnik. Muitos peregrinos vêm para dar sua devoção a Jesus, o Misericordioso, e muitos oferecem com sofrimento seus sinais de vício numa bandeira de misericórdia, suas seringas, giletes, agulhas, a fim de demonstrar sua entrega a Deus para que este tenha compaixão e misericórdia por eles. Irmã Faustina, a secretária da misericórdia, foi instruída pelo Senhor Jesus para celebrar não somente este dia da misericórdia, mas também pela imagem que mostraria o sangue e a água benta do coração de Jesus
como sinal da sua compaixão e misericórdia para com o mundo. E é no coração de Jesus que nós podemos experimentar a plenitude do seu amor. Todos os sacerdotes têm dito que eles deveriam pregar a misericórdia de Deus. E todos os fiéis disseram que nós deveríamos vir em comunhão à mesa do Senhor, para celebrar o seu dia da misericórdia, partilhando do sangue do corpo de Jesus que Ele deu a nós, nos fortalecendo em comunhão. Como nós viemos para celebrar este dia, como nós nos encontramos em regozijo no milagre do Senhor, nós podemos cantar os salmos, cantar a misericórdia do Senhor. A sua misericórdia vem sendo cantada de geração em geração. Que assim seja. No seu santuário em Czestochowa, Maria, a mãe de Jesus, que é a misericórdia divina encarnada, mostrou à irmã Faustina o quanto ela se preocupa com a nossa geração. Nada temas, minha filha fiel. Fala corajosamente às pessoas sobre a misericórdia de Deus, porque eu dei o Salvador ao mundo. Quanto a ti, deves falar ao mundo a respeito da sua grande misericórdia e preparar o mundo para a sua segunda vinda. Irmã Faustina! Irmã Faustina! Irmã Faustina! Faustina! Irmã Faustina não tinha consciência de ter passado naquele dia mais de 5 horas em oração diante da imagem milagrosa de Nossa Senhora. Ela quase perdeu o seu trem. Estava viajando para assumir uma nova função como jardineira no convento em Vilna. Aqui, Faustina estava feliz com o seu trabalho e com a sua devoção. Aqui também ela encontrou o padre Miguel Sopoco. Não havia dúvida. Esse era o sacerdote que Cristo havia prometido enviar-lhe. Ele se tornaria seu auxiliar, diretor espiritual e amigo. Amigo a quem ela entregou sua missão e sua vida. Uma vida escolhida por Deus para divulgar a mensagem da misericórdia divina através do mundo.
No começo, Padre Sopoco tratou Faustina com cautela e grande reserva. Ele exigiu uma avaliação da sua estabilidade psicológica. Doutora Maria Matseyevska, psiquiatra, atestou que não encontrou prova de nenhuma anormalidade no sistema nervoso ou quaisquer desvios mentais em irmã Faustina. Com a permissão de Madre Irene, o Padre Sopoco pôs então Faustina em contato com um artista, que pintou a imagem que Cristo havia exigido dela na visão. Querido Jesus, quem vos pintará como realmente sois? O valor desta imagem não está na beleza da tinta e do pincel, mas na minha graça. Por intermédio desta imagem concederei a minha graça às pessoas. Ela deve ser uma lembrança das exigências da minha misericórdia. Estou oferecendo às pessoas um vaso com o qual elas devem aproximar-se em busca de graças da fonte da misericórdia. Esse vaso é esta imagem, trazendo a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Tudo isso Faustina confiava ao seu confessor. Ele estava muito surpreso pela profunda compreensão que ela tinha das verdades divinas. A sua capacidade de discuti-las com a perícia de um teólogo fê-lo perceber que ela era realmente uma pessoa extraordinária. No entanto, visto que ela tomava tanto do seu tempo, Sopoco instruiu Faustina para começar um diário detalhado. A perspectiva de traduzir conversas íntimas com Jesus em palavras duras no papel assustava-a. Afinal, ela não havia escrito nada num caderno desde aqueles 3 invernos de escola que teve, havia muitos anos. Escreve sobre a minha misericórdia. Escrever sobre o meu maior mistério é encorajar as almas a confiar em mim. É agora a tarefa da tua vida inteira. Este diário mostra que irmã Faustina tinha uma compreensão tão profunda dos mistérios divinos que a sua exatidão teológica e a precisão da linguagem que ela usou merece a nossa atenção especial. Eu sou o padre John Bertolotti, professor afiliado de teologia da Universidade Franciscana Estável, Ohio. A teologia, vocês sabem, é o ramo do conhecimento que lida com Deus e sua relação com o mundo. Um teólogo, portanto, é um especialista nesse campo. Irmã Faustina teve apenas 3 invernos de instrução escolar em sua vida. Uma grande distância de uma educação de universidade ou seminário. Teólogos experientes levaram anos para perceber a profundeza e o valor que ela escreveu a respeito de Deus e de como Ele nos trata. Não podia ser de preleções ou de livros que Faustina conseguiu a sua profunda compreensão. Ela se originou de momentos intensos de sua presença com Deus, especialmente durante a Santa Comunhão. Originou-se da percepção do significado daquilo que Cristo dizia a ela e do que Ele lhe mostrava. Originou-se da sua concentração no amor que Deus tem para conosco, no que Jesus sofreu pelos nossos pecados
Faustina sentiu em seu próprio espírito, em sua alma e em seu corpo. Foi dessa maneira que ela aprendeu as verdades divinas. O que Deus realmente quer que saibamos através da irmã Faustina é a verdade de que Ele é misericórdia. E a maior coisa para nós é sermos misericordiosos. A mentalidade de hoje parece opor-se a um Deus de misericórdia, diz o Santo Padre. De fato, temos a tendência de expulsar a própria ideia da misericórdia dos nossos corações. O nosso controle sobre a Terra, com o nosso enorme desenvolvimento da ciência e da tecnologia, não quer deixar espaço para a misericórdia, mas as revelações da irmã Faustina exigem que, se a humanidade tiver que sobreviver, nós temos que reavaliar a nossa posição hoje. A ideia da misericórdia não é nova. A misericórdia é tudo sobre o que trata a Bíblia. Já estava registrada nos escritos dos antigos irmãos judeus. Eu sou o Rabino Kushner. O Deus dos judeus é o Deus da misericórdia, um Deus do perdão, pois ele não quer a morte do pecador, mas quer que volte do caminho do mal e venha para mim. Quando os judeus encontram Deus pela primeira vez, o que ele está fazendo? Ele está nos libertando da escravidão egípcia. Não porque nós merecemos isto ou não, mas sim porque ele nos ama e sempre quis que nós fôssemos livres. Na Bíblia judia existem duas palavras para misericórdia. A primeira é Hesed, que significa dar às pessoas muito mais do que elas têm direito de pedir, indo além do pedido da estreita justiça. A segunda, o Aharmin, que originalmente significa o amor que uma mãe tem pelo seu filho, quer ele mereça ou não, porque eles têm tanto envolvimento que nada pode afetar essa união. Deus nos amou dessa maneira. E o Dr. Robert Schuller tem algo a nos dizer sobre isso. Misericórdia. O que é isso? A misericórdia, na verdade, é o amor em ação, para os que não merecem e para os que merecem. É justiça. A questão é, por que este Deus nos tratou misericordiosamente? E por que nós deveríamos tratar outros seres humanos com misericórdia? A resposta é porque Deus sabe quem nós realmente somos. Ele sabe que nós, seres humanos, fomos criados à sua imagem. E nós precisamos ser tratados com dignidade e respeito. Deus nunca humilha, embaraça ou envergonha um ser humano, destruindo a sua personalidade. A misericórdia de Deus e a misericórdia de um para o outro é o conhecimento do que o ser humano realmente é. Em todo ser humano, em toda a sua personalidade está a presença de Deus, esperando para ser redimida e desenvolvida. Uma vez que eu vejo cada ser humano como alguém criado à imagem de Deus, por quem Cristo morreu, sou compelido a tratá-lo com misericórdia. Sentimos-nos mais compelidos a tratar os outros com misericórdia quando nós fomos tratados com misericórdia. O Dr. Ali Abu Bekar é um muçulmano e um psicoterapeuta. No Alcorão, que governa a vida do Islã, ele encontra referências como Deus, o maior dos misericordiosos, referências as quais influenciam seu relacionamento com seus clientes. Eu tenho experiências na minha vida da misericórdia de Deus, poderosas na minha vida. Eu sou capaz de transmitir isso aos meus clientes. Quando eles vêm a mim, vêm com a intenção de mudar. Existe uma frase no Alcorão que diz: na verdade, Deus não muda o comportamento das pessoas, a não ser que elas queiram fazer isso por elas mesmas. É isso. E eu ajudo as pessoas nessa mudança e eles se tornarão os vice-regentes de Deus na Terra. Quando eles conseguem essa mudança, quando eu vejo essas experiências, eles têm essa realização dessa vice-regência em experiência, em autoestima, em confidência e contentação em suas vidas. O poder da cura, da misericórdia, restabelece aquele que dá e aquele que recebe. Eu acredito que o sinal supremo da misericórdia e do poder curador de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estão 3 seguidores de Cristo que dedicaram as suas vidas à misericórdia em ação.
Padre Bruce Ritter, em Nova York, Padre Tom Weston, em Oakland, Califórnia, e Madre Teresa de Calcutá. O Padre Ritter deu início à Casa da Promessa no centro de Manhattan, com o objetivo de ajudar jovens que não têm lar, que vivem pelas ruas. Eles são boas crianças, a maioria deles está tentando sobreviver. Eu quero dizer, quando você tem 18, 19, 20 anos e não tem onde morar, tem frio e fome e não tem o que vender, exceto você se vende. Você não deveria julgá-los. Deus, o Senhor, não faz isso. É difícil às vezes para mim ensinar essas pessoas, sendo elas tão boas e lindas como elas são. Eu digo a eles que se realmente querem fazer esse trabalho, eles devem rezar de 3 a 4 horas por dia, algumas vezes por semana, e assim talvez eles aprendam a orar. Veja, se você não ama essas crianças, você não poderá dar a misericórdia a elas. Olá, meu nome é Tom Weston. Sou padre católico e um alcoólatra recuperado. Fazem quase 10 anos que eu não bebo, mas naquela época não havia nada que eu pudesse fazer por mim mesmo. De modo que se tornou bem claro para mim que isso foi realmente um milagre. Eu aprendi muito sobre a misericórdia nos últimos 10 anos. Meu trabalho atualmente é com a recuperação de alcoólatras e viciados. E essas pessoas dizem que eu me tornei a própria família deles. Eu encontrei tudo isso através dos meus problemas, minhas próprias doenças, abrindo o mundo inteiro para o meu sacerdócio, falando-me como Deus trabalha em homens que estão desesperados e desamparados. Nos últimos 2 anos, portanto, porque eu trabalhei muito com viciados em drogas. E isso me trouxe a comunidade dos aidéticos, pessoas que estão sofrendo com doenças. Eu descobri que não é só a doença que mata as pessoas com AIDS, mas muito mais as pessoas que nos rodeiam é que matam e as pessoas que têm AIDS. Quando alguém tem AIDS, ele é negligenciado, ignorado, e é muito importante para mim encontrar homens e mulheres na comunidade cristã que respondam com amor e compaixão àqueles de nós que estejam tão doentes e tão maus nessa vida. Madre Teresa de Calcutá é uma dessas pessoas com liderança, capacidade autêntica, responsável pelo evangelho às nossas irmãs e irmãos em necessidade. Ela diz às suas irmãs para abrirem as portas àqueles que são necessitados, os quais nos falam muito sobre Deus e muito sobre a misericórdia. O amor faz grandes coisas. Eu experimentei esse amor ontem, quando nós ajudamos um paciente muito doente de AIDS. E ele insistiu em voltar para casa. Eu me surpreendi ouvi-lo dizer: eu quero ir para casa, quero voltar para casa, eu desejo morrer em minha casa. É este o presente que o amor pode produzir, que faz a pessoa se sentir amada, querida, protegida. Foi nisso que Jesus insistiu tantas vezes, para que fosse mais fácil para nós amar, como Ele nos amou. Ele disse: o que vocês fizerem uns aos outros, vocês fazem a mim. Se vocês recebem uma criança, recebem a mim. Eu estava com fome e vocês me alimentaram, nu e me vestiram. Eu não tinha casa e vocês me acolheram. Fome não é falta de pão. A fome é de amor. Deus é amor. Amarmos uns aos outros é realmente a única maneira que temos de amar a Deus. E no amor verdadeiro nós nos entregamos incondicionalmente a Deus e ao próximo. Jesus Cristo é a luz do mundo, exatamente como a vela que alimenta a chama e dá luz, conforto e calor. Assim como o Senhor da misericórdia alimenta e ilumina aqueles que se voltam para Ele. Quando acendemos uma vela, nós nos oferecemos a nós mesmos e a todos que são necessitados. Jesus, transformai-me completamente na vossa misericórdia, para que eu seja o vosso reflexo vivo. Que a vossa insondável misericórdia se transmita ao meu vizinho, através do meu coração, da minha língua e das minhas mãos. Minha filha, as chamas da minha misericórdia exigem que eu as espalhe. Eu quero derramá-las sobre todas as pessoas. Meu Senhor, a vossa bondade me dá coragem para falar convosco.
As vossas palavras lançam luz em minha mente, de modo que posso conhecer-vos cada vez mais profundamente. Secretária do meu mais profundo mistério, a tua tarefa é notar tudo o que te dou a conhecer a respeito da minha misericórdia, de forma que todos que lerem estas coisas sejam confortados em suas almas. E tenham a coragem de se aproximarem de mim, por isso eu quero que dediques todos os teus momentos livres a escrever. Meu Jesus, vós vedes que eu não sei como escrever bem e, além disso, não tenho uma caneta que preste. E muitas vezes ela arranha tanto que tenho que juntar frases, letra por letra. E isso não é tudo. Também tenho dificuldade de manter em segredo diante das irmãs as coisas que escrevo. Escrevo com a permissão dos meus superiores e por ordem do meu confessor. Tantas vezes tenho que fechar o meu caderno a cada poucos minutos por causa de uma interrupção. E então o tempo destinado para escrever acaba. Do começo ao fim de seu diário, Irmã Faustina escreveu o equivalente a 600 páginas impressas. Ela escreveu decidida e objetivamente, com poucas correções ou erros. Este foi um trabalho de fé. Irmã Faustina sabia que mesmo a fé mais intensa seria inútil se não fosse colocada em prática. Entre os pobres, espalhou-se a notícia de que deveriam ir à Irmã Faustina se quisessem experimentar bondade e dignidade. Vos digo, tudo o que fizestes a um dos menores desses meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Em Oséias, Deus disse: não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto e todos seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu
E até mesmo os peixes do mar desaparecem. Isso foi há 3.000 anos. As coisas não mudaram muito. Fazemos um bom trabalho de contar às pessoas da cidade os problemas rurais. Existe muito pouco dinheiro e muitos lugares para colocar isso, de maneira de onde quer que você vá. Há tanta coisa que cada um de nós pode fazer para se doar, para ajudar aqueles que não são tão afortunados como nós. Existem muitos de nós envolvidos em promover mudanças, saindo da nossa rotina para fazer pelos outros o que no momento talvez eles não podem fazer por si mesmos. A campanha de Trevor pelos desabrigados começou de maneira simples, quando esse jovem distribuiu cobertores para aqueles que não tinham casa e viviam pelas ruas. Eu tentei ajudar essas pessoas. Eu apenas tentei fazer algo. Ah, os nossos jovens. Todos eles são o nosso futuro. Incrivelmente misericordiosos. É o que todos nós devemos ser uns para com os outros. Oh, eu sei, isso não é fácil. Imaginem como foi difícil para este homem perdoar a quem quase conseguiu matá-lo. Perdoar a um homem cujas balas causaram meses de dor física. Todos nós precisamos perdoar uns aos outros e sermos perdoados. Mas ninguém deseja perdoar-nos mais do que Deus. Agora a irmã Faustina estava muito doente. A tuberculose havia se espalhado pelo seu corpo. Minha filha, encoraje as almas a rezarem o terço que te dei, pelo qual sinto prazer em conceder-lhes tudo o que me pedirem. Ajuda-me a salvar as almas. Irás encontrar-te com um pecador moribundo e continuarás a recitar o terço. Desta forma obterás para ele a confiança na minha misericórdia, porque já está em desespero. De repente encontrei-me numa estranha choupana, onde um velho estava morrendo em meio a grandes tormentos. Em volta da cama havia uma multidão de demônios e os familiares que estavam chorando. Comecei a rezar. Os espíritos das trevas fugiram com assobios e ameaças dirigidas contra mim. A alma recuperou a calma e, cheia de confiança, descansou no Senhor. Defendo qualquer um que reza este terço, e qualquer um que esteja perto da morte, e por quem este terço seja oferecido. No mesmo momento, eu me vi novamente no meu quarto. Como isso acontece, eu não sei. Irmã Faustina permaneceu confinada em sua cama, pois sua doença estava na fase final. As suas irmãs, a esta altura, rezavam o terço regularmente. Faustina estava agonizando para completar o 6º e último caderno do seu diário. Meu Deus, embora os meus sofrimentos sejam grandes e prolongados, eu os aceito das vossas mãos como dons maravilhosos. Porque tudo é tão menos valioso. Do que a vossa misericórdia.
Disso eu sei. Isso é claro para mim. Faustina foi uma verdadeira mística. Isso significa que ela se entregou de boa vontade para se identificar completamente com Cristo. Vejam, da mesma forma que o Espírito Eterno transformou a humanidade de Cristo num sacrifício salvador e divino por aquilo que ele sofreu, assim também, quanto mais o Espírito Santo transformava Faustina pelo que ela sofria, tanto mais Deus podia agir através dela. Consciência de que a minha missão não termina com a morte. Aí ela começa. Ó almas que duvidais, para vós eu abrirei as cortinas do céu, para convencer-vos da bondade de Deus, de modo que não machuqueis mais com a vossa desconfiança o dulcíssimo coração de Jesus. Deus é amor e misericórdia. Faustina faleceu no dia 5 de outubro de 1938. Da mesma forma que ela predisse a sua morte, predisse também a eclosão da Segunda Guerra Mundial. 11 meses mais tarde, aviões e tanques alemães cruzaram a fronteira polonesa. Diversas vezes os nazistas vieram ao convento de Cracóvia para expulsar as irmãs. Todas as vezes as irmãs iam ao túmulo de Faustina para pedir a sua intercessão. Como ela havia predito, as ameaças dos invasores nunca se realizaram. No decorrer da guerra, a mensagem da divina misericórdia de Irmã Faustina espalhou-se e tornou-se uma crescente fonte de energia, especialmente para aqueles que estavam nos campos de concentração. O padre José Jaserbowski, um padre mariano que escapou da execução, prometeu que, se pudesse juntar-se aos membros da sua comunidade nos Estados Unidos, divulgaria a mensagem da misericórdia divina até o dia de sua morte, tarefa que lhe havia sido confiada pelo diretor espiritual de Faustina.
da Lituânia através da Rússia e da Sibéria. Através do Japão, ele chegou a Washington, D.C., em maio de 1941. Com a ajuda das irmãs Felicianas de Enfield, Connecticut e Plymouth, Michigan, o padre Jezebowski começou a publicar a mensagem da misericórdia divina. Aqui foram também impressas e distribuídas as primeiras cópias da imagem da misericórdia divina. Desde o início, Cracóvia tem sido a capital da devoção da misericórdia divina, porque desde o início os arcebispos de Cracóvia deram-lhe o seu apoio oficial. Quando o cardeal Wojtyla tornou-se o Papa João Paulo II, foi para Roma, e o cardeal Macharski assumiu o seu lugar como arcebispo de Cracóvia. Sinto-me privilegiado, porque a minha cidade tem talvez a mais velha igreja jamais construída em honra da misericórdia divina. No entanto, somos devedores de Vilna, que é uma cidade na Lituânia, como a fonte dos esforços para se chamar a atenção a Deus como a misericórdia e a nossa necessidade de respondermos a Ele com confiança. É significativo que foi naquela cidade que a primeira imagem de Cristo, a misericórdia divina com a inscrição Jesus, eu confio em vós, foi vista pela primeira vez no santuário de Nossa Senhora. Foi a mãe de misericórdia, como ela é amorosamente conhecida aí, que apresentou seu filho ao mundo com a misericórdia divina, numa época em que mais precisávamos dele. Santo Padre, em nome de todos nós da Congregação dos Marianos, irmãos, irmãs e todos os membros, desejamos lhe entregar este ícone como expressão de nosso agradecimento por sua proclamação ao mundo da mensagem divina e misericórdia. Desde o início de seu ministério em Roma, Papa João Paulo II considerou essa mensagem como sua tarefa especial. Ele publicou a sua segunda encíclica, Dives in Misericordia, Deus que é rico em misericórdia. Irmã Beata partilhou um dia a vida e o trabalho de Irmã Faustina. Na Polônia, ela dá as boas-vindas aos peregrinos que do mundo inteiro chegam ao túmulo de Irmã Faustina. Durante anos, Irmã Beata encarregou-se de colher informações para sua canonização. Jorge Kosick é o vice-postulante da causa da canonização nos Estados Unidos. Ele chefia o Departamento da Devoção da Misericórdia Divina em Eden Hill, Stockbridge, Massachusetts. Mas foi daqui, mais do que qualquer outra parte, que a mensagem da misericórdia divina começou a alcançar as pessoas no mundo inteiro. Desde 1950, folhetos com orações têm sido impressos em 60 diferentes línguas e dialetos. Impressão e publicação é realizada nesse local? Sim, eu quero mostrar-lhes os diários em polonês, inglês e português. Estamos fazendo filmes. E vídeos? Sim, eu sei isso. Isso é digno de nota. 3 horas. Não gostaria de ir ao santuário para a hora da misericórdia? Oh, sim, por favor.
Deus, na hora em que Jesus morreu por nós, na agonia e no abandono, nós paramos e temos possibilidade de fazê-lo, para expressar a nossa gratidão a Deus por esse tremendo ato de sua misericórdia. Jesus pediu à irmã Faustina para fazer isso? Pediu? Ele exigiu que ela se lembrasse de fazer isso, ainda que por um momento. Ele exigiu? Ele até prometeu dar-nos qualquer coisa que pedíssemos nesta hora. Se pedirmos com confiança, pelo poder de seus sofrimentos. Exatamente. Depois de tudo isso lhe custou, ele realmente pede que nós tenhamos misericórdia. Isso é amor, no sentido mais verdadeiro. Sim, é preciso que seja uma via de mão dupla. E tantas vezes nós não percebemos isso, especialmente quando temos um relacionamento superficial com Deus. Sim, mas aqui está algo de maravilhoso. Jesus disse a Faustina: quanto mais alguém necessita de minha misericórdia,